Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 1º de novembro, cuja leitura do dia em Atos 23 e também Isaías, capítulos 20 a 24. Se você puder pegar a sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Atos 23, dos versos 6 a 10. E diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não o temos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Não é incomum a curiosidade humana pelo sobrenatural e por aquilo que vai além do que os olhos podem ver. Talvez você já tenha escutado relatos ou você mesmo testemunhado experiências com anjos. Há algumas semanas, quando gravo esse vídeo, talvez perto de um mês, mais ou menos, uma jornalista explicou de uma experiência que ela teve, publicando um vídeo em que, nas suas redes sociais, relatando uma experiência sobrenatural, dizendo ter sentido a presença de anjos num hotel em que estava hospedado em Brasília. Abre aspas. Gente, ontem aconteceu uma coisa tão especial aqui. Eu tô nesse hotel aqui em Brasília a trabalho. Ontem eu estava ajoelhada ali do lado da cama orando, pedindo a Deus pelo nosso país. E eu, diante de Deus, eu senti um monte de anjos aqui em cima da minha cama, um monte, como se o quarto tivesse coberto por anjos. Fecha aspas, afirmou Carla Secato. Então você tem assistido esse vídeo. Eu quero julgar aqui as outras coisas que ela comenta, né? Do entendimento dela, do porquê dela ter percebido aqueles anjos ali, não vou entrar nesse mérito. Mas na questão das experiências por si mesmas. Eu me lembro, contando de uma experiência, eu já contei isso em algum vídeo aqui, em que eu estava muito injuriado da vida por conta de eu ter que lutar contra o pecado, e eu voltava do meu trabalho e eu morava na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, trabalhava no centro do Rio e morava, onde eu fui criado, no bairro Vila da Penha. E eu retornava para casa no ônibus, olhando pela janela e pensando nisso.
de como estava sendo difícil lutar contra o pecado e por que eu estava vivenciando tudo aquilo. Essa luta para mim era um peso enorme. Oh, eu tenho que obedecer a Deus. E aí eu cheguei em casa e não tinha ninguém. Meus irmãos não estavam lá, minha mãe não estava lá. Deus preparou aquele momento para um tempo meu de oração. E eu lembro que no meio do caminho, eu lembro que veio uma palavra ao meu coração de que era para eu chegar ali no quarto e eu olhar para o lugar que era o lugar onde antes eu tinha um pôster, né? Com a fotografia do clube pelo qual eu torcia de futebol e a bandeira eu tinha hasteada lá também, e isso na cabeceira da minha cama, acima da cabeceira da minha cama, no quarto que eu dividia com meu irmão. E quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu tirei aquilo, não deixei de torcer, né, por esse clube, mas ali eu coloquei um quadro que eu comprei com um versículo bíblico. Apocalipse 14, 7, na parte B, se eu não me engano. E ao eu chegar ali, no quarto, eu li aquele texto, adorai a Deus, que fez os céus, a terra, o mar, e a fonte de água. Eu devo ter esse quadro até aqui em casa, 14, 7b, né? E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Se eu não estiver enganado, ele estava aqui. Talvez eu esteja enganado. Mas eu tenho a impressão de que ele está aqui atrás de mim, guardado aqui, não sei. Se eu estiver aqui, está em outro local. Mas, quando eu li aquilo me quebrou. Porque eu entendi o Senhor me falando para que eu orasse, para que eu me focasse naquilo. E eu prostrei meus joelhos ali na minha cama, debruçado, comecei a chorar. Me debulhar em lágrimas, mas o Senhor começou a me falar dessa parte B do versículo 7 nos vários aspectos do porquê eu adorar a Deus, ter o foco nisso e não na minha luta contra o pecado. E foi algo tão maravilhoso que quando eu estava ali debruçado na minha cama, chorando em lágrimas, eu senti a minha cama, uma experiência pessoal, creia você ou não, tô dando aqui a minha cara tapa para contar sobre ela. A minha cama, eu sentia a minha cama do meu lado, afofando, como se alguém estivesse ali sentando, e eu sentia uma mão sobre a minha cabeça e alguém falando comigo algumas coisas. Eu me borrei de medo de abrir meus olhos, de levantar a cabeça. Só deixei que aquilo que estava sendo falado comigo parasse de ser falado, para eu então me levantar, abrir meus olhos. E ali, naquele momento, o Senhor tratou comigo, em me fazendo entender que a vida cristã é uma vida de renúncia. Foi uma experiência que eu tive, que eu entendo que naquela hora Deus enviou um anjo para trazer uma mensagem para a minha vida. Talvez você tenha tido experiências também. Mas, olhando aqui para o nosso contexto, o que estava acontecendo? Lembra das últimas reflexões a respeito de Paulo, desejoso de ir para Jerusalém, e indo para Jerusalém, sabendo que ele seria preso, e mesmo assim ele perseverou ali naquele propósito que ele entendia que era uma missão do Senhor.
E pelo último versículo que nós lemos aqui, é mais uma prova de que ele não estava ali por autorrecreação, mas uma direção do Senhor, mas ou alertando dos riscos, o Senhor passando para ele o custo da obediência, de cumprir a missão, tanto que, assim como ele testificou em Jerusalém, importava que ele testificasse também em Roma, e por isso ele vai para Roma. E ali naquele momento, depois daquela confusão, né, ele começa a sua defesa, começa a contar a respeito da sua conversão. Ele fala, quando ele começa a falar que naquele momento o Senhor fala para ele de que o enviaria aos gentios de longe, então os judeus ouvem até aquele momento e desejam matá-lo. Então o tribuno manda levar Paulo para que ele fosse para a fortaleza e o interrogasse ali, o açoitando, e foi quando ele reivindica a cidadania romana dele. Lembra disso, né? E aí ele comparece no dia seguinte diante do Sinédrio e começa a falar ali. E num dado momento, quando Paulo, versículo 6 é claro em dizer isso, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, Paulo ele usa de uma estratégia com muita sabedoria, ele usa de estratégia de se identificar com uma parte daqueles seus algozes, que tinham uma importante discordância teológica com a outra parte. Os fariseus eles eram mais zelosos no cumprimento dos mandamentos. E eles criam nas escrituras, em outro texto também é mencionado, eu já trouxe alguma reflexão, eu estou me recordando assim por alto que eu já mencionei um pouco sobre isso. É de que eles criam em toda o que para nós hoje o Antigo Testamento, eles criam em todas as escrituras. Já os saduceus, eles tinham um enfoque mais voltado para o nosso Pentateuco, tá? E quando eles interrogam a Jesus, os saduceus, a respeito da lei do levirato, morreu para testá-lo, né, sobre a questão da ressurreição, morre um camarada é casado, não suscita filhos, e aí ele morre, não tem filhos, o irmão, né, casa com a cunhada viúva, se não gerou filho, o outro irmão, e vai assim até o sétimo. Aí eles indagam, e na ressurreição? Ela será esposa de quem? Aí Jesus fala que nos céus, que na ressurreição seriam como os anjos dos céus, não casando nem se dando em casamento. Ou seja, não existe essa relação de marido e mulher na eternidade, tá? Essa relação familiar não existe, não existirá mais. E aí ele faz a lembrança, mas Deus não é Deus de vivos, então como ele pode dizer ser Deus de Abraão, Isaque e Jacó se esses morreram? Se eles morreram, acabou. Então como é que vocês dizem que Deus é Deus deles? Como é que Deus afirma isso? É sinal de que eles estão vivos e que na ressurreição ressuscitarão nos seus corpos. E ali Jesus dá um checkmate neles, usando apenas o Pentateuco, que era o que eles criam. Eles não criam no que está revelado nos profetas, por exemplo. Tá? Já os fariseus, sim. E os fariseus, conforme revelado aqui no texto, os fariseus criam na ressurreição, criam em anjos, nos espíritos, mas os saduceus não. E quando Paulo ele faz menção que ele estava ali sendo um fariseu, ele afirma, olha, eu sou um fariseu, filho de fariseu, e eu estou aqui em relação à esperança e ressurreição dos mortos, então os saduceus, aí que eles ficaram mais incitados, os saduceus, e os fariseus não. Os fariseus, eles resolvem então
se aplacar. Porque olha o que eles dizem no versículo 9. Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Ou seja, não, se ele está falando que essa revelação dele, essa experiência de conversão, foi um espírito que falou, ou foi um anjo, não, vamos por nós, acabou o problema. Não tem problema mais algum, ok? Entendido isso, nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos que os anjos eles são bem atuantes. No capítulo 5, dos versos 17 a 25, nós vemos o anjo libertando miraculosamente os apóstolos. Os apóstolos estavam presos e o anjo liberta os apóstolos de forma miraculosa, sobrenatural. No capítulo 8, no versículo 26, nós vemos o anjo falando para Filipe ir ao lugar onde ele encontraria ali o eunuco etíope. No capítulo 10, dos versos 1 a 7, nós vemos um anjo entregando uma resposta a Cornélio, que buscava saber como ser salvo. No capítulo 12, dos versos 1 a 10, nós vemos o anjo libertando Pedro da prisão, e no momento em que Tiago tinha sido morto à espada e Herodes estava só aguardando passar a festa para matar Pedro também. E Pedro achou que estava tendo uma visão, um sonho, até que ele cai em si e vai para o meio ali dos irmãos na igreja de Maria, mãe de João Marcos. No mesmo capítulo 12, nós temos a referência de um anjo ferindo Herodes de morte, porque Herodes morreu ali comido de bicho. Herodes ele foi fazer um discurso político e as pessoas começaram a idolatrá-lo. É como se elas falassem, não, eu vou falar uma palavra aqui que talvez você ficasse chateado comigo, mas a idolatria que se faz aos políticos nos dias de hoje e os considerando os salvadores da pátria. E aí, voz de Deus, não voz de homem. E ele recebeu aquela glória como se ele fosse Deus. Então a Bíblia é clara em dizer que Deus enviou um anjo que o feriu e ele morreu. No capítulo 27, depois desse momento aqui, no naufrágio de Paulo, um anjo aparece para encorajá-lo e dizer que nenhuma daquelas vidas no navio, eram 276 vidas, que nenhum deles morreria, mas somente que o navio seria perdido. Então só aqui em Atos nós vemos várias aparições de anjos, tá? Em toda a Bíblia, tá? Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Se eu fosse mencionar cada uma das aparições aqui, ficaria uma reflexão gigante. E não é essa a ideia, tá? Então, creiamos ou não que eles existam, a palavra de Deus afirma que sim, tá? Que sim. Só uma separação importante comentar. Nós temos os anjos de Deus e nós temos os anjos caídos, tá? Chamaria assim. Apocalipse 12, versos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel, arcanjo, aparecendo em vários momentos na palavra. Também não vou falar aqui de hierarquia de anjos, nada disso. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, os anjos do dragão. Então existiam os anjos que faziam parte da equipe de Miguel contra os anjos da equipe do dragão, ok? Em vários textos na Bíblia nós vemos que Miguel é um ser angelical de Deus, tá? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ou seja, eles tinham um lugar nos céus, era a morada deles. Mas eles deixaram de morar nos céus a partir dessa batalha em que Miguel os liderava
contra o dragão e os seus anjos. E foi precipitado o grande dragão. E aí o texto em Apocalipse diz que ele é a antiga serpente. Que antiga serpente é essa? A que tentou Eva, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eu já mencionei sobre o império das trevas em alguma reflexão que eu não me lembro mais qual, mas eu já mencionei sobre isso. Falando sobre alguma coisa de batalha espiritual, eu lembro que eu mencionei isso há alguns meses, tá? Então, de fato, existem. Antes, todos nos céus. Depois, eles foram lançados dos céus, expulsos dos céus. Que nós chamamos de anjos caídos e chamamos de demônios. São os espíritos imundos que aparecem, por exemplo, nos relatos, nos evangelhos. Jesus os expulsando, e eles reconheciam que Jesus é santo, que ele é Deus, que é o Filho de Deus, que tinha autoridade sobre eles, que se borravam de medo. E foi deles que Jesus triunfou na cruz, como nos diz Colossenses no capítulo 2. Ok? E mais uma referência. Jesus em Mateus 25, verso 41, se eu não estiver enganado, o texto, deixa eu abrir aqui, o texto diz que Jesus, que no meu entender, é um texto que se refere a 25:41, que é um texto, no meu entender, um texto que se refere a algo escatológico da ajuda aos irmãos de Jesus, tá? A sua igreja, no momento da grande tribulação. Por mais que nós tenhamos de executar as boas obras, como o texto aqui nos revela, mas o contexto aqui é escatológico da grande tribulação. E aí no versículo 41, Jesus diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esses anjos caídos aqui de Apocalipse 12 serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde os perdidos também serão lançados na consumação de todas as coisas. Tá? Então, 7 aspectos que eu quero dizer aqui, mencionar, do que a Bíblia nos menciona sobre os anjos. Primeiro, são seres espirituais criados por Deus. Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então essas classificações aqui de tronos, dominações, principados e potestades está se referindo à hierarquia, tá? E quando o texto menciona visíveis e invisíveis, está tratando inclusive dos seres espirituais, invisíveis, ok? Um segundo aspecto é que nós não deveríamos menosprezar sua existência. Eu vou usar um texto aqui que tradicionalmente os cristãos utilizam, e há aqueles que defendam que é uma linguagem figurada para os discípulos de Cristo em perseguição. Não consigo acolher essa interpretação, mas respeito. Hebreus 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então acho difícil dizer, não, está se referindo aos cristãos perseguidos no contexto em que foi escrita a carta aos Hebreus. Então a pessoa estava hospedando um ser humano, mas o texto está dizendo que se eles sabiam, eles estavam hospedando um anjo, uma linguagem figurada para se referir a um servo de Deus. Não creio, tá?
Respeito quem pensa diferente, mas eu não creio. Eu entendo como a maioria, como está escrito, de alguma forma Deus usou de teste, né? E enviou anjos, literalmente, tá? Materializados como pessoas, como seres humanos, para algum propósito no meio dos seus servos, tá? Para provar de alguma forma os seus servos. Eu creio que Deus faça isso ainda nos dias de hoje, para algum propósito nas nossas vidas, tá? Então não devemos menosprezar. O terceiro aspecto é que eles são servos de Deus e não nossos. E isso aqui talvez seja o principal motivador que eu entendi da direção do Senhor de compartilhar sobre isso. Por quê? Até recentemente eu ouvi uma irmã fazendo uma oração, certa vez, e ela orava dando ordem nos anjos, querendo, né, dizendo que estava dando ordem nos anjos, no lugar de pedir ao Senhor que desse ordem aos seus anjos. São coisas diferentes. Uma coisa somos nós mandarmos nos anjos, não mandamos. Outra coisa é o Senhor deles dar ordem neles, tá? Salmo 104, verso 4. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Salmo 103, versos 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, seus. Vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Então, os anjos, eles são servos de Deus e não nossos. Lembra daquela expressão? Aliás, não falei, né? O que significa a palavra anjo? Significa mensageiro, tá? Anjo, mensageiro, tá bom? Lembra aquela expressão, o Senhor dos Exércitos? Os exércitos que o texto se refere, na Bíblia toda, o Senhor dos Exércitos, não está falando do exército de servos de Deus aqui na terra, está falando dos exércitos celestiais. O Senhor dos Exércitos de anjos, tá? Só para se entender sobre isso. Um outro aspecto, tá? Chama aqui de um quarto aspecto, é de que eles são enviados por Deus a nosso favor. Aí sim, eles são servos de Deus, mas Deus os envia a nosso favor sim. Um texto clássico muito conhecido, Salmo 91, 11 e 12, que até o diabo sabe e usou contra Jesus. Eles são enviados por Deus, os anjos, a nosso favor na proteção. Salmo 91, 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Ok? Mas não só para proteger, mas também no livramento. Daniel 6, 20 a 23. Aliás, um texto que nós lemos na meditação do dia que eu gravo esse vídeo, lá em Isaías 33, está falando de algo escatológico, mas mencionando também algo profético sobre o livramento dos servos de Deus, do povo de Deus, dos assírios, melhor, do exército sírio. E aí fala lá de Senaqueribe, né? Tá falando de forma poética, tá falando de Senaqueribe, dos mensageiros de Senaqueribe. E como é que Deus executou, livrou o povo de Israel? Por meio da mão de um anjo que matou mais de 100 mil do exército inimigo. Impressionante. Uma vitória assim estrondosa.
Então Deus ele envia também para livramento. Eu me lembrei de outra coisa aqui. Lembra de... Mencionei numa reflexão alguns meses atrás sobre Davi, o caminho do arrependimento, talvez seja isso, em que Davi ele compra a, a, a eira de Araúna, também recebe um outro nome, em outro texto, um outro livro histórico, e que naquele lugar, anos depois, foi construído, edificado o templo. Deus enviou um anjo para exercer juízo sobre Israel. E Deus fez com que Davi enxergasse o anjo. Então Deus envia anjo também para juízo. Né? Bom a gente lembrar disso. Daniel 6, 20 a 23. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, Daniel na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ok? Outro exemplo de anjo para juízo que eu me lembrei, em Apocalipse nem se fala, Apocalipse está recheado. Mas em Gênesis, lembra de Sodoma e Gomorra? Apareceram 3 seres, e um, para mim, era o Senhor, fala abertamente isso. O que fica com Abraão, para mim, era o próprio Senhor ali com ele, tá? E 2 deles, 2 anjos, vão até a casa de Ló para resgatar Ló, e eles avisam que eles iriam exercer juízo ali sobre Sodoma e Gomorra, e exercem, mandam o juízo de Deus. Mas os anjos também a nosso favor, eu vou chamar aqui no pós-morte. Por quê? O exemplo, aquela reflexão sobre o inferno, lembra? Fuja o inferno real. Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, Jesus dizendo aqui que quem levou o mendigo para o paraíso foram os anjos. Então eu creio que os anjos são aqueles que nos conduzem à eternidade, levam a nossa alma até um encontro com o Senhor, tá? E interessante que eu vejo que esse padrão ele se repete no arrebatamento, tá? No arrebatamento, nos nossos corpos transformados, são os anjos que nos levarão ao encontro do Senhor nos ares. Mateus 24, 30 a 31, por exemplo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, ou seja, de toda a terra. Onde tiver servos de Deus, eles vão ajuntar de uma a outra extremidade dos céus. Então os anjos é que vão nos levar até o encontro com o Senhor. Eu me lembro, aliás, provavelmente a próxima reflexão, do dia 2, eu vou abordar sobre esse momento aqui final, tá? Antes do retorno do Senhor, com base em um texto de Isaías. Aliás,
eu conheço, tá? Pessoas, um amigo, me lembro agora, dele já ter sonhado de anjos o tomando e o arrebatando, levando aos céus, né? Na vinda do Senhor. E vários relatos, você já deve ter ouvido também, ainda mais hoje com a internet, né? De pessoas sonhando com isso, e está escrito na Bíblia, né? Então eu vejo que eles também são servos do Senhor a nosso favor para nos conduzir ao próprio Senhor ao fim da nossa vida aqui na Terra, seja na morte, seja no retorno do Senhor. Um outro aspecto aqui, tá? Esse é o... Não ter os números errados aqui, esse é o quinto. Um quinto aspecto é de que é preciso ter discernimento, tá? Por quê? Segundo os Coríntios 11, 14. O texto, Paulo está falando dos agentes de Satanás, tá? No meio da igreja. E aí ele diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E é nisso que precisa ter muito cuidado. Porque há religiões que foram instituídas por meio de umas supostas aparições angelicais e trouxeram uma mensagem que as pessoas colocaram como verdade e aí surgiram religiões e seitas, tá? E seitas. Tem seitas aí existentes aqui no Brasil e que surgiram a partir de revelações angelicais, diabólico, tá? Anjos, não de Deus, mas anjos caídos, demônios. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, ainda que alguém chegue, apareça, uma experiência espiritual que você tenha, que existe, tá? É preciso ter discernimento. É preciso ter discernimento e avaliar, tem que ter mesmo comunhão com o Senhor e discernir se isso não é uma aparição demoníaca querendo te enganar, te trazendo uma falsa mensagem, algo que vai conduzir você para longe do Senhor, para a perdição eterna. Então é importante esse cuidado. Um outro aspecto aqui, chamarei de sexto, é de que nós jamais devemos adorá-los, tá? Tem gente que cultua anjos, existe isso. Colossenses 2, 18 e 19. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Porque a igreja em Colossos era uma balbúrdia, era uma misturada, um sincretismo religioso de filosofia humana, judaísmo, misticismo, era uma mistura, pinceladas de evangelho, uma mistura, tá? Bem parecida com a igreja nos nossos tempos. E existem hoje, tem gente que fica dizendo que anjo do nome tal, anjo do nome fulano, o anjo tal é que rege a minha vida. Tem gente que celebra anjos, tá? Adora anjos, isso existe, você sabe disso. Apocalipse 22, 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido isto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo. Eu sou servo da mesma forma como você. Eu sou servo com você. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Um outro aspecto aqui, vou chamar de sétimo, é que eles eram espectadores da revelação do Evangelho. 1 Pedro 1,12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas
por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. E algumas versões prescrutar. E tem gente que erradamente diz que os anjos queriam pregar o Evangelho. Está errado. Não é isso que o texto diz. Eles queriam atentar, porque eles acompanharam a revelação ao longo da história. E eles não sabiam, como Paulo mesmo diz, em Efésios, no capítulo 3, a revelação do Evangelho, de Deus formar num corpo só, por sua multiforme graça e sabedoria, a igreja, o texto diz que nem os anjos sabiam, tá? E aí, uns entendem que ali está falando só dos demônios, outros entendem que está dos anjos caídos, outros entendem que está falando tanto dos anjos que permaneceram fiéis a Deus e dos anjos que não permaneceram fiéis a Deus. Mas o fato é que eles ficaram nessa expectativa, os anjos, na expectativa da revelação do Evangelho, de que Jesus viria salvar a humanidade e que ali seria formado o corpo de Cristo, a igreja, de judeus e gentios convertidos a Cristo. Então eles ficavam nessa expectativa da revelação do Evangelho. E um outro aspecto é de que os anjos adoram a Deus. Apocalipse 5, 11 e 12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E Apocalipse 7, 11 e 12. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Os anjos são seres espirituais que servem a Deus como mensageiros e executores da sua vontade, colaborando com a igreja para o cumprimento da sua missão, mas para os quais não devemos orar e nem prestar adoração. Amém? Aprofundar mais eu não vejo necessidade, tá? Mas creio que isso aqui basta para o nosso entendimento, para que nós conheçamos um pouquinho sobre os anjos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.